E agora nós estamos em contato com o nosso convidado. Ele é jornalista, tem muitos anos de carreira, fez várias Copas do Mundo, vários Jogos Olímpicos, fala vários idiomas, foi repórter correspondente. Estamos falando de Marcos Uchoa. Marcos, boa tarde, obrigado pela atenção com a Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão, tudo bem? Tudo bem, Felipe, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Marcos, fala um pouco para nós como que começou a sua carreira, o que o levou a seguir para esse ramo da TV. Na verdade, foi meio por acaso, eu fiz um ano de Sociologia, de Ciências Sociais, né? Aí deixei esse curso, fiz um ano de Medicina, aí também deixei esse curso e fui fazer Comunicação, simplesmente para ter um diploma, assim, não era com nenhuma convicção, não. E o tempo foi passando, eu trabalhava no aeroporto, no Rio de Janeiro, na companhia aérea Air France, e aí, por conta disso, tinha passagens de graça, né? Quando você trabalha em companhias aéreas, para mim e para minha mulher, eu casei novo, e aí, então eu levava o curso muito mal, na verdade. Eu fui um mau aluno, não por culpa da universidade, mas porque na minha vida, naquele momento, as prioridades eram outras. E mais ou menos no finalzinho do curso, quer dizer, a TV Manchete, isso em 83, abriu. A Manchete foi a grande revista, uma revista muito importante na história do Brasil no passado, seria o equivalente ao que é a Veja hoje, mais ou menos, era mais vendida. E o dono, depois de ter durante muitos anos a revista e uma rádio, teve até televisão. A televisão, quando abriu, fez um concurso. 1.500 pessoas, mais ou menos, e 60 passaram para fazer um curso, dos quais duas pessoas foram contratadas, eu e uma garota. Então, digamos assim, a minha entrada em televisão foi totalmente fortuita, assim, não foi que eu quisesse fazer televisão, não era isso, né? Simplesmente aconteceu que a televisão abriu nesse momento e teve o concurso e eu passei e acabei sendo contratado. Então, não foi, digamos assim, uma decisão nem ser jornalista, nem ser repórter de televisão. Foram coisas que simplesmente aconteceram na minha vida, como tantas coisas na vida das pessoas, às vezes acontecem meio por acaso, né? Aliás, gloriosa TV Manchete, né, que esteve no ar durante tantos anos. Sim. Uhum. Eu trabalhei lá só há 3 anos. Né? Eu fui contratado em 83, assim, mas de verdade 84, 85 e 86. Então fiz a minha primeira Olimpíada, que foi de Los Angeles, em 84, e a minha primeira Copa do Mundo, que foi de 86, que foi no México. E a Globo? Como é que surgiu a Globo? A Globo, eu saí da TV Manchete, teve uma greve lá, eu acabei virando o líder da greve, meio sem querer, e acabou que eu pedi demissão depois da TV Manchete, apesar deles quererem que eu continuasse, mas eu estava pensando nesse momento em seguir, porque eu fui convidado para trabalhar na Air France, para continuar na Air France numa outra função, que é despachante de voo, que na época, hoje é feito por computador, mas na época você tinha que ser muito bom em matemática, para você fazer todos os cálculos em relação à quantidade de combustível necessário, quantidade de como distribuir o peso no avião, carga, tudo isso. Você tinha que fazer um curso em Paris, né, 1 ano e meio, e eu achei que era por esse caminho que eu ia. E nesse momento, um pouquinho antes de eu ir para fazer esse curso, que eu ia deixar o jornalismo completamente, a TV Globo me chama, né, para cobrir férias de uma repórter, e aí eu vou para lá para cobrir férias simplesmente para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, porque era uma viagem que eu queria fazer com eu e minha mulher. A gente ia só, digamos assim, contribuir para ter um pouquinho mais de dinheiro para a viagem. Mas aí a Globo gostou muito de mim, me convidou para ser repórter na Globo. E claro que a Globo era um outro patamar em relação ao que a Manchete era, né? Eu trabalhava com profissionais melhores, o salário obviamente era muito melhor, e além disso você também tinha uma repercussão no teu trabalho maior também, né? Então eu fui para a Globo em janeiro de 87 e aí fiquei até pedir demissão no final do ano passado. E na Globo, né, várias, inclusive como repórter correspondente também, né? O senhor, por falar várias línguas, acabou ficando como repórter correspondente. Eu fui para Londres, né? Eu vivi em Londres de 96 a 2007, né? Foram 11 anos lá. Depois pedi para voltar para o Brasil, né? Porque a gente queria, eu tenho 3 filhos, a gente queria os nossos filhos mais brasileiros, né? Menos ingleses, né? Culturalmente, né? E aí, mas depois, claro, eles cresceram, né? E aí depois, em 2011, eu voltei a ser correspondente, fui correspondente em Paris 4 anos, 2011, 12, 13, 14. E aí pedi para voltar de novo para o Brasil, porque eu achava que a vida era melhor no Brasil, enfim, gostava mais da vida aqui e das pessoas, né? Amigos, família e tudo mais, né? Então, tanto em Londres quanto em Paris, no total foram 15 anos fora do Brasil, embora muita gente, mesmo quando eu estava no Brasil, eu sempre viajei muito para fora, né? Por conta do meu conhecimento, dos idiomas que eu falava, as viagens foram sempre muito presentes na minha vida profissional.
Inclusive o senhor cobriu também a ida, né, do Marcos Pontes, lá do astronauta. Sim, isso foi 2006, eu acho, né? 2006, que a gente foi primeiro para o Cazaquistão para fazer uma reportagem sobre da onde ia ser o lançamento. Depois fomos para a Rússia, né? Depois voltamos para o Cazaquistão aí para o lançamento em si. E aí voltamos para a Rússia para até esperar ele voltar, né? Ele chegar, né? Digamos assim, pousar, né? Então foi bastante fascinante cobrir, digamos assim, essa experiência, porque você está num lançamento de um foguete, você fica com uma distância grande da nave, né? Do foguete mesmo em si, e a Terra treme, né? Tal a potência, né, que é necessária para fazer com que o lançamento de um foguete é uma experiência incrível. Lá em Baikonur, no Cazaquistão, que era uma base, que hoje é Cazaquistão, mas essa base foi construída na época da União Soviética, né? Então o Cazaquistão fazia parte da União Soviética, então a base, apesar de ser russa, né, mas ela fica no território do Cazaquistão. Essa foi a matéria mais desafiadora que o senhor fez? Não, longe de. Não, era tranquilo fazer, quer dizer, eu já falava um certo russo, então me ajudava a me comunicar, foi fascinante, foi importante, mas assim, longe de ser a mais difícil, né, foi bem mais difícil cobrir guerra, cobrir tsunami, né, que você tem umas experiências assim, muito mais cansativas no sentido físico, mas também cansativas no sentido psicológico, né, e você vê muito mais sofrimento, você vê muita gente morta, são coisas que são mais difíceis, né, para um repórter cobrir do que o lançamento de um foguete. Guerra, além de tudo, tem que ter a cabeça muito boa, né, para a questão também de comunicação, né, como que você vai fazer falar, né, tem todos os preparos, né, para fazer uma guerra. Eu cobri as guerras basicamente no mundo árabe, a maioria, mas fiz Afeganistão também, fiz, enfim, Paquistão, fiz o Mali, também no interior da África, aí já não era árabe, mas são idiomas que eu não falo, né, e no caso do Afeganistão, lá eles falam Pashtun e falam Dari, Dari é uma espécie de persa, né, parecido da língua que se fala no Irã. No Paquistão aí tem vários idiomas diferentes, né, o principal é o Urdu, mas tem vários, dependendo da região, é um idioma diferente, então você tem que ter sempre ajuda local, né, pessoas locais que você contrata e te ajudam como tradutores, como produtores, né, porque você, por mais que você faça um dever de casa, né, e você leia livros, eu lia e me informava sobre os locais e as situações, mas você não pode esperar que você vai encontrar pessoas que falem idiomas mais próximos, né, tipo inglês, francês, espanhol, o alemão, enfim, as pessoas, né, que nem alguém, se tivesse uma guerra no interior do Brasil, qualquer repórter que viesse de fora ia precisar de contratar alguém que fale português, porque a população brasileira, ainda mais no interior, longe das grandes cidades, pouca gente fala inglês. E inglês é uma língua fácil, né, digamos assim, o português não é uma língua também bastante complicada se você pensar no mundo como um todo, né? Durante o tempo em que o senhor esteve em Londres, né, agora, já que Londres está sendo o assunto falado, a questão da rainha, o senhor teve alguma oportunidade de entrevistá-la? Não, a rainha não dá entrevistas, que nem o Papa. Ela pode fazer pronunciamentos, ela pode ser filmada falando alguma coisa, mas ela não dá entrevistas, entendeu? Eu tive próximo dela na visita do presidente Lula, que aliás se hospedou no Palácio de Buckingham, ficou hospedado lá. Então eu tive bem próximo ali, porque a imprensa ficava bem pertinho ali de quando ela esteve com ele. Claro que acompanhei durante esses 11 anos a cobertura. Eu estive lá quando a Diana morreu, a princesa Diana morreu, então toda a cobertura da princesa Diana. Depois, mais na frente, eu fiz o casamento do príncipe William com a Kate, né? A Globo sempre deu muita importância à realeza, né? E eu lamento isso. E digo lamento porque eu acho que isso é um resquício de um mundo que a gente devia ter já deixado para trás, né? A ideia de nobreza, a ideia de pessoas superiores a outras porque nasceram em famílias reais, né? A ideia de sangue azul, né? A ideia de de você herdar castelos, né? Você não tem nenhum mérito por isso, quer dizer, é uma riqueza que vem e além do mais é ser sustentada, né? Porque esse dinheiro todo que sustenta a família real britânica, ele é pago, né, pelos impostos pagos pelos cidadãos britânicos. No caso lá, quando eu morava lá, eu também contribuía, né, para esses milhões e milhões de libras, né, que são gastos com a família real. Isso é um espetáculo, né? Não tem dúvida que você vendo na televisão, etc e tal, todo esse protocolo, né, esses guardinhas para lá, guardinhas para cá, e cavalinhos para lá, e castelos para lá, mas eu acho isso lamentável.
lamentável, de verdade, assim, porque eu acho que passa uma noção de diferença, de desigualdade, né, que era uma coisa que a gente podia compreender até o século XVIII, XIX, né, mas no século XXI, né, eu acho que não só é ridículo, como eu acho que passa uma mensagem muito ruim para países em que a democracia é um valor. Somos todos iguais perante a lei. Quando você tem famílias reais, realmente isso passa uma ideia muito diferente, né, e eu acho muito negativa para algo que a gente pretende ter numa democracia, que é a ideia da cidadania e que somos todos iguais. Aliás, em democracia, né, hoje, inclusive, é comemorado o dia da democracia. Sim, que é um valor, né, que é uma das conquistas da humanidade. Infelizmente, no planeta, a maioria dos países não vive em democracia, mas a gente vive, a gente tem que defender essa democracia que está sendo muito atacada aqui no Brasil atualmente, né? Quer dizer, claramente eu acho que existe o lado do presidente Bolsonaro, que ataca as instituições, ataca a imprensa, ataca a mídia, ataca mulheres, ataca, quer dizer, é uma coisa assim lamentável, né? E que busca exatamente esse autoritarismo, né, de ditaduras, de regimes, né, onde você tem gente que tem direitos e outras que não tem. Quer dizer, a democracia, ela é com todos os problemas que ela tem, obviamente ela tem uma certa lentidão, né, em prover mudanças, porque tem que passar por várias instâncias, você tem o presidente, você tem o Congresso, você tem o judiciário, tudo isso numa ditadura não existe, né, é o que o líder quer, né, então você pega um Putin, né, na Rússia agora, ataca a Ucrânia porque ele quer, né, na Rússia você tem mídia, você tem Congresso, tem partido político, tem judiciário, mas tudo isso é de fachada, né, completamente de fachada, porque se alguém vai contra uma vontade do Putin, essa pessoa é presa, é processada, ou é morta, como já aconteceu com alguns, com muitos, aliás. Enfim, então existe uma democracia real, né, que é uma democracia onde, de fato, né, as vozes são ouvidas e respeitadas. Existe uma democracia que ela é falsa, né, que é uma democracia que eu acho que era a democracia que o Bolsonaro estaria mais confortável, né, que é uma democracia onde não se contesta nada. Então, o cara, ele e a família compram 107 imóveis, 51 em dinheiro, em parte dele em dinheiro vivo, levando malas de dinheiro para lá e para cá, e é muito estranho, né? Porque um político, ele recebe um salário que sai de um banco e chega num outro banco. Por que esse político teria malas de dinheiro vivo? É muito difícil de entender, muito difícil de explicar, melhor dizendo, né? Quer dizer, por que alguém que recebe dinheiro no banco tem malas de dinheiro em casa? Porque se você tem um botequim, se você tem um comércio, se você tem uma loja, você pode até receber bastante dinheiro, né, em cash, né, quer dizer, em espécie, né? E, portanto, você pode ter que depositar dinheiro, se você convive com dinheiro, com notas de dinheiro. Mas qualquer pessoa que recebe dinheiro como eu recebi, como a maioria das pessoas recebe como salário, né, o salário vai para o banco. E você, portanto, não anda com malas de dinheiro, né? Então, como é que isso não é explicado, né? Como é que isso não incomoda a muita gente? Porque é um caso claríssimo, né, de algo muito estranho ligado à lavagem de dinheiro, ligado a um dinheiro ilegal. Inclusive o senhor era candidato, né? Acabou desistindo da candidatura a deputado federal. Eu me candidatei a deputado federal, assim, mas basicamente a minha entrada nesse mundo da política se deveu a esse incômodo, né, essa indignação minha e de outras pessoas também, com os rumos do país, né, com o que estava acontecendo com o Brasil e o perigo que seria ter mais 4 anos do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro hoje, ele já deformou a nossa democracia, né? Ao ele escolher o Augusto Aras, que não estava numa lista tríplice, que é a lista apresentada, né, para ele, né, como um dos nomes que poderiam estar no cargo do procurador-geral, ele escolhe um procurador que o protege, né? Então, nada que é denunciado, a Procuradoria-Geral passa à frente, leva à frente, porque ele é amigo do Bolsonaro, ele é protegido do Bolsonaro. Então, você tem um cargo que é vital, que é super importante na estrutura de uma democracia, que está nas mãos de alguém que, portanto, veda qualquer investigação que ele não concorde. Isso é Augusto Aras. Então, isso já não é uma democracia normal, né? Porque você tem alguém que interrompe, né, o fluxo normal das investigações que uma democracia requer, procurando coisas que estão sendo mal feitas. Você vê a ligação dele com Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, né, que entrega para o Centrão essa coisa de orçamento secreto, né, e o Arthur Lira barra na Câmara a discussão de assuntos que não são convenientes para o Bolsonaro. Então, você vê, com 2 pessoas você trava a democracia, né? E claro que isso tem um custo, né? O orçamento secreto, como
como agora, né, o Bolsonaro acabou de liberar bilhões, né, para a execução do orçamento secreto, dinheiro que foi cortado da saúde, cortado da área de farmácia popular, cortado de creche e de ensino para o ensino infantil. Isso para dar para quem? Para deputados do Centrão que o protegem e o apoiam em troca de dinheiro. Quer dizer, então, estamos falando de uma corrupção oficializada. Quer dizer, é um escândalo, né? Que esse dinheiro, que é para o povo, que é para o público, dinheiro público, né? Ele é passado para deputados, e mais do que isso, a gente nem sabe como esse dinheiro é usado e quem tem direito a usá-lo, porque se chamou esse orçamento de secreto. O dinheiro é público, portanto, o dinheiro é nosso, e ele é escondido. É muito, muito esquisito alguém poder defender alguma coisa assim. Eu fico imaginando o que seria, né? Se lá atrás o Lula tivesse feito algo parecido, né? Que é oficializar a corrupção, né? O que não teria aparecido na Lava Jato, né? Onde se investigava cada alfinete do que o Lula tinha comprado durante a vida dele toda, se o Lula tivesse comprado um apartamento com uma mala de dinheiro. Imagina 107, né? E aí você vê um orçamento secreto também, quer dizer, é muito grave, não é porque o Bolsonaro, é muito grave, seja quem fosse que fizesse isso, entendeu? Agora, claramente é um ataque à democracia num nível, né, que não se imaginava, e foi isso que me levou a ser candidato e apoiar, né? Na hora que eu entrei, eu estaria apoiando qualquer candidato que fosse contra o Bolsonaro. Como o Lula foi o que teve mais chance, eu continuo apoiando o Lula. Mas se tivesse sido o Ciro, tivesse sido a Simone Tebet, um outro nome, eu teria apoiado esse outro nome. O importante, nesse momento, era eleger alguém que tirasse o Bolsonaro do poder. E aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, o candidato a governador, o Marcelo Freixo, também é uma oportunidade de você quebrar um ciclo já de 5 governadores que foram presos, não foram afastados. 5 presos e um cassado, que o último foi cassado. Quer dizer, e esse atual também envolvido com escândalos de funcionários fantasmas, de desvio de dinheiro, um horror. Então eu, como cidadão, né, eu achei que era importante também me posicionar para ter uma chance de mudar essa situação no Rio de Janeiro. Eu acabei deixando a política por uma questão de financiamento, quer dizer, o partido tinha me prometido pagar a campanha e me sustentaram que pagariam até o momento que eu falei, não dá mais tempo, falta um mês para a eleição e até agora não tinha saído dinheiro nenhum. Então eu renunciei porque eu não acredito num trabalho mal feito e era isso que restava, entendeu? Depois até saiu um pouquinho de dinheiro para outros candidatos também, teria saído para mim, mas muito pouco e com muito pouco tempo para fazer uma campanha. Então eu não acredito em um trabalho mal feito, nunca fiz isso na vida, não ia começar agora. Senhor Marcos, e voltando para a área televisiva, o senhor pensa ainda em voltar a trabalhar com TV? Sim, eu não estou, digamos assim, eu ainda não pensei exatamente o que eu vou fazer a partir de agora, eu acho que depois da eleição que eu vou pensar mais, mas naturalmente o jornalismo e a televisão são coisas que eu domino, que eu sei, que eu destaquei, então eu imagino que sejam áreas naturais, assim, para mim, para voltar, né? Quer dizer, não que eu não possa trabalhar no tipo de jornalismo, fazer rádio, o jornal, mas é claro que televisão é algo que eu domino, que eu fiz a minha vida inteira, fiz 38 anos, né, como repórter de televisão, estou muito à vontade em televisão e as televisões obviamente reconhecem isso em mim. Eu recebi vários convites depois que eu saí da Globo, no final do ano passado, convites que eu acabei não aceitando porque estavam envolvidos com a política, mas eventualmente será possível uma volta a uma televisão ou mesmo trabalhar num canal de YouTube, porque hoje esse setor de comunicação se ampliou também, né, para outras formas, né, podcasts, essas coisas todas. Então, eu diria que a área de comunicação e jornalismo é a área mais natural para mim para voltar a trabalhar. E a evolução da televisão, as transformações, já que a TV está completando 72 anos de existência no Brasil? Olha, a televisão está passando por um momento em que a rádio passou quando a televisão apareceu. Quando a internet chega, ela é mais uma para dividir um bolo. Esse bolo tem um tamanho que cresce junto com a população, mas ele é limitado ao tamanho da população. O que é esse bolo? É a atenção da população. Se você estiver ouvindo um programa de rádio, você não estará ouvindo um programa de televisão. Se você estiver vendo alguma coisa no canal de YouTube, você não estará vendo a televisão. Se você estiver ouvindo um podcast, você não estará vendo a televisão. Então, tudo isso, querido. Então, a televisão tem agora mais competição, né? E por ter mais competição, tem menos dinheiro, porque também esse dinheiro das publicidades, o dinheiro das pessoas que pagam para assistirem coisas, como no caso do Netflix, por exemplo, que é uma novidade, o Globoplay, que é uma novidade, as pessoas que se
direcionam mais a essas áreas, gastam dinheiro de outra forma e, portanto, tem menos dinheiro na televisão. Eu pedi demissão em parte por causa disso, já que a TV Globo hoje investe menos em jornalismo no sentido de viagens e de coberturas internacionais. Eu cobri 10 Olimpíadas, 8 Copas, fiz 8 guerras, fiz 3 tsunamis. Isso, eu vivi uma época, conheço 115 países, quer dizer, eu vivi uma época onde a Globo, de fato, às vezes mais, às vezes menos, mas de uma maneira geral, ela estava presente nos grandes eventos internacionais. E isso é cada vez menos verdade. Eu já vivi essa diminuição e agora isso é muito flagrante, né? Como se viaja pouco, como se investe pouco num jornalismo que eu diria que é o jornalismo sério, que é o jornalismo de você ir no lugar, mostrar o que está acontecendo, falar com as pessoas, e isso diminuiu muito. E aí, por isso que eu saí da Globo. Mas, assim, eu acho que esse é um problema que não é da Globo, é um problema os canais de televisão do Brasil investem pouco em jornalismo e fazem um jornalismo mais pobre do que deveriam fazer. Nossa, 115 países, eu não consigo imaginar como é que seria isso você andar em 115 países. O senhor já pensou em fazer um livro falando de todos esses países, essas andanças? Já pensei, até muita gente já me perguntou, eu já prometi, e por uma coisa ou outra sempre acontece alguma coisa que me impede de começar a escrever esse livro. Mas eu diria que em breve eu vou começar a fazer isso, porque realmente tem muita história. Eu vi muita coisa da história acontecer, né? Eleição de Papa, por exemplo, eu fiz também. E são coisas que me fizeram refletir sobre o mundo da gente, as transformações que aconteceram, as coisas positivas e as muitas coisas negativas que estão acontecendo, a questão do meio ambiente, por exemplo, né? A destruição, né, do planeta que a gente está promovendo como espécie, né? O ser humano está destruindo o planeta e a biodiversidade. E isso tudo são coisas dos últimos 40 anos, né? Claro que isso sempre aconteceu, mas assim, a aceleração desse processo ele é muito, muito grande nos últimos anos. E é uma loucura, né? A gente achar que, para dar um exemplo, a situação do plástico, né? A gente sabe hoje que tem plástico em tudo quanto é lugar, tem plástico no fundo do oceano, no alto do Himalaia, a gente já tem plástico na corrente sanguínea dos animais e de nós mesmos. Quer dizer, é uma loucura que a gente continue a produzir plástico nessa proporção, considerando o mal que o plástico faz a tudo, né? A toda a natureza, para ganhar dinheiro, porque a gente poderia, né, ter alternativas ao plástico em grande medida, né? Eu sou de uma época que você comprava uma garrafa de Coca-Cola, você tinha um casco, né, que era a garrafa de vidro, que a gente chamava casco, que a gente levava na padaria, no botequim, e trocava por uma garrafa cheia. Você saía da tua casa com essa garrafa e voltava com uma garrafa cheia. Isso é possível de ser feito, de se voltar a esse mundo. Não é feito por quê? Pela conveniência do plástico e porque tem uma indústria que ganha muito dinheiro com isso. Como é possível a gente viver num mundo em que ganhar dinheiro não seja algo questionado, quando o preço é a destruição do planeta? É algo tão irracional, tão louco, mas é o que nós estamos fazendo. Bons tempos dessa época, era muito legal você pegar aquela garrafinha de vidro na mão, né? Exatamente. Nas viagens que você fez, por todos os locais que você foi, qual a sua análise em relação à questão de acessibilidade? O senhor chegou a fazer alguma matéria sobre isso? De acessibilidade? Sim. Olha, é bem interessante esse tema, porque, na verdade, toda discussão sobre acessibilidade, ela começa com guerras, né? Eu mesmo morava em Paris, pertinho de um lugar que chama Hotel des Invalides. Invalides, em francês é Inválidos. Inválidos foi um hospital no centro de Paris, que foi feito para cuidar dos soldados das guerras do Napoleão, etc. e tal, que ficavam feridos, e muitas vezes a medicina da época fazia com que as pessoas tivessem que ser amputadas, né? Perder uma perna, um braço, alguma coisa assim. Depois, na Inglaterra, a gente teve também os primeiros hospitais, a primeira noção de reabilitação, de fisioterapia, depois nos Estados Unidos também. Toda essa área ela foi crescendo em termos de ciência e em termos de cuidado para tratar basicamente do homem ferido em guerra. Eu fiz reportagens sobre isso já, da origem disso, né? Agora, é claro que felizmente, a gente evoluiu um pouco para a sociedade, para a gente ver que, obviamente, não são simplesmente os homens feridos em guerra que são vítimas, né, de problemas físicos, né, das suas mais variadas tipos, né? Existem problemas de nascença, existem acidentes, existem milhões de razões, doenças, né, que fazem com que o ser humano, em algum momento, por alguma razão, perca o movimento de algum membro ou tenha algum tipo de deficiência. Agora, essa é uma batalha que a gente continua
continua ainda a travar, né? Porque existe, além da questão médica, existe, em grande parte, o preconceito da sociedade em relação às pessoas diferentes, que são vistas como, entre aspas, inferiores porque tem algum problema físico, né? O deficiente físico, a pessoa com problema mental, aí não só físico também, mas a pessoa com síndrome de Down, sempre foi um pouco escondida nas sociedades, né? Como se fosse algo assim que a gente deveria ter vergonha. E isso é uma batalha que a gente continua a ter que travar. Houveram avanços, sem dúvida, hoje as coisas estão bem diferentes do que já foi, mas assim como o racismo, esse é um tema que ainda está longe de estar satisfatoriamente resolvido, muito longe. A gente precisa de mais acessibilidade, de um tratamento melhor, não é favor, é um direito, essas pessoas têm direito. Eu acho que no esporte, por exemplo, a Paralimpíada, de certa maneira, ajudou a tornar mais público, né, a realidade dessas pessoas, né, porque a popularidade também, muita gente assiste, gosta de assistir a Paralimpíada, até porque mostra exatamente a grandeza e o esforço dessas pessoas, desses atletas, né, que não gostam de serem tratados como coitadinhos, muito pelo contrário. Agora, isso é um dos passos, um dos degraus que a gente está fazendo aí como ser humanos, né, como sociedade, todos nós, para avançar em relação a isso. Muitos outros passos têm que ser dados, agora é uma batalha diária. Você que é mãe ou que é pai, que tem um filho cadeirante, para você andar numa calçada é complicado. As calçadas no Brasil, de uma maneira geral, não são feitas para pessoas com cadeira de rodas. É muito difícil, né, muita repartição pública, muitos prédios ainda são construídos com escadas sem rampas. Há toda uma gama de providências práticas, né, a serem tomadas, mas existe principalmente, eu acho que de igual importância ou até maior, eu acho que a principal obra que tem que ser feita é na mente humana, nos preconceitos que tem que diminuir. Sem dúvida. O senhor teve a oportunidade também de fazer Fórmula 1, inclusive entrevistar o Senna, né, na época do Senna. Queria que você falasse um pouco dessa etapa. Eu fiz a minha primeira corrida de Fórmula 1 foi a primeira corrida de Fórmula 1 do Ayrton Senna, que foi em 1984, ele um jovenzinho começando na Toleman, que era uma equipezinha pequenininha, num grande prêmio aqui no Rio de Janeiro. Na época a Fórmula 1 era no Rio, não era em São Paulo. E eu, durante anos, até ir para Londres, na verdade, eu fiz todos os grandes prêmios do Brasil. Então eu via sempre o Senna no Brasil. Cobri um ou outro fora, mas eu não fazia a temporada toda. Eu passei a cobrir a Fórmula 1 aí a temporada toda, aí do final de 95 até 98. Fiz 3 temporadas assim inteiras, mas aí o Senna já tinha morrido, infelizmente, e eu não cobri uma temporada inteira dele, né? Eu só fazia os grandes prêmios no Brasil. E ele, claro, era uma pessoa, um atleta incrível, né? Ele mudou a Fórmula 1, aquela coisa de preparação física era algo que começa com eles. Os pilotos antes dele, em geral, não prestavam muita atenção nesse lado. Ele era muito profissional, muito obcecado pelo perfeccionismo necessário para poder ganhar num esporte tão competitivo como a Fórmula 1, onde qualquer milésimo de segundo faz diferença, né? E depois, obviamente, eu fiz aí já as temporadas que eu fiz inteiras, aí já eram com o início do Rubinho Barrichello, o brasileiro muito, muito triste assim pela perda do Ayrton Senna, porque obviamente não simplesmente pela pessoa, pelo atleta que ele era, mas também pelo que ele representava de vitórias, né? A gente nunca mais teve o Rubinho Barrichello bateu na trave, ele chegou em segundo uma vez, o Felipe Massa também, mas a nível de talento, né, eles não eram próximos do Senna. O Senna estava num outro nível. Enfim, então, agora, eu particularmente eu não gostava de Fórmula 1, não curto tanto Fórmula 1 como esporte. Eu acho um espetáculo incrível, mas é um espetáculo muito, muito dependente da máquina, né? Quer dizer, quem tem dinheiro, quem tem a melhor máquina ganha. Não é necessariamente a melhor pessoa, né? O melhor atleta, longe de, né? Quer dizer, você pode até compensar ter um carro um pouquinho pior, mas a tua margem é muito pequena, né? De verdade, quem tem o carro melhor costuma ganhar. E eu acho que isso é uma deformação um pouquinho do esporte, porque o esporte deve ser muito sobre a pessoa, enquanto que a Fórmula 1 é muito sobre a máquina. Então a máquina é o dinheiro, a máquina não é a pessoa. Como que é a cobertura, por exemplo, de uma Copa do Mundo, as
coisas legais e as dificuldades de se cobrir uma Fórmula 1, no caso. O senhor cobriu bastante tempo a seleção brasileira. Digamos assim, houve uma transformação na cobertura desses grandes eventos esportivos e na Copa do Mundo em particular. A gente tinha antigamente muito mais acesso aos jogadores. A minha primeira Copa foi em 86, no México. Eu fazia o grupo da França. Eu cheguei a almoçar com Platini, que era o craque da França, num dia de folga. Coisas que seriam inimagináveis hoje. Você não chega nem perto de um jogador. Antes você podia entrevistar os jogadores que você quisesse do time, ali quando eles saíam do treino. Hoje você tem 15 minutos para fazer umas imagens do treino e tem uma coletiva de um jogador que quem escolhe é a delegação. Se quiser dar entrevista também, ou se não só antes do jogo, ali naquela coletiva com toda a imprensa internacional junto. Então, piorou muito. A cobertura, hoje o jornalista está muito mais distante do ídolo e do atleta do que já esteve, entendeu? E sobre esse aspecto é bastante frustrante, porque o jornalista, de certa maneira, faz o meio de campo entre o torcedor, entre o público, né, o fã e o ídolo, né? Então, isso explica, em parte, né, esse distanciamento do torcedor com a seleção brasileira. A seleção brasileira hoje não é o que já foi para o torcedor, né? A gente conhecia bem os jogadores, a gente sabia da vida dele, a gente já tinha lido e visto muitas entrevistas com ele. Hoje em dia, os jogadores brasileiros estão na Europa, pouquíssimo falam para a imprensa brasileira, né? Pouquíssimo falam para a imprensa, ponto, né? Brasileira, ainda mais porque a gente está mais distante. Então, tudo isso faz com que seja bem mais frustrante hoje cobrir uma Copa do Mundo do que já foi no passado. A questão, por exemplo, de aclimatação, né? Igual na Copa da Rússia, por exemplo, essa preparação antes, como que ela é? Quanto tempo vocês costumam viajar antes para poder se adequar ao local? Olha, isso também tem a ver com dinheiro, né? Quanto tempo que a televisão quer deixar você lá. Eu durante muito tempo, fui o primeiro a vir para esses países. Eu chegava um mês, às vezes antes até, para cobrir, para fazer reportagem sobre o país antes de começar o evento. E isso foi acabando. A Globo, durante uma época, chegou a botar correspondentes um ano antes num país que tivesse um grande evento, como a Olimpíada, Copa do Mundo. Isso começa em 2006, na Copa da Alemanha, depois 2008 na Olimpíada de Pequim, 2010 na África, 12 obviamente tinha um escritório de Londres que já fazia isso. Bom, 14 foi no Brasil, 16 foi no Brasil, 18 foi na Rússia, que ainda teve, né? Mas aí menos tempo, acho que não chegou a ser um ano. 2020, aí em Tóquio estava lá o Carlos Gil, e agora o Catar não tem ninguém. Quer dizer, o que você mostra, a Globo já não faz mais isso de mandar alguém ficar um ano antes no país, falando das histórias do país, da cultura do país. Já não gasta mais esse dinheiro. Antes você chegava bem mais cedo, e agora está chegando em cima da hora para coberturas, né? Já se fica bem menos tempo. Na própria Rússia, eu fui muitas vezes, sei lá, mais de 10 vezes à Rússia, mas na Copa já se chegou bem mais perto do início da competição do que teria sido no passado. Você faz, é claro que antes de você ir para um país, para um lugar desse, um dever de casa, né? Você estuda, você lê mais, você lê livros, você vê artigos, você se informa mais sobre as equipes que vão disputar a competição, quais são os destaques, né? Quais são as questões, né? As crises, os problemas dessa seleção, para você ser capaz de fazer reportagens, porque isso é ainda mais importante hoje, porque antes você tinha mais acesso aos jogadores, hoje você tem menos. Então você tem que suprir, né, essa dificuldade de acesso com informações que você consegue de outra forma. Apesar do senhor não ter trabalhado nesse veículo, né, mas conviveu, eu vou te perguntar sobre a questão dos 100 anos do rádio, né, que foi comemorado recentemente aqui no Brasil. Olha, eu acho o rádio excepcional, que o rádio, ele é o meio de comunicação das classes sociais mais pobres, né? Não simplesmente pela dificuldade de comprar uma televisão, felizmente muita gente consegue comprar uma televisão, mas a rádio, ela acompanha aquela mulher que fica em casa trabalhando durante o dia, né? E daqui para lá, de lá para cá, então ela vai ouvindo, ela não tem tempo de se focar numa tela, ela tem um ouvido dela que pode continuar ouvindo, né? As informações, as músicas, as novelas começam em rádio, né? A gente hoje não tem mais, mas já foram muito populares nas rádios. Então a rádio, ela tem um lado democrático, né? Que atinge a mais gente e a pessoas que precisam mais de informação e de entretenimento e que tem menos dinheiro para se entreter. Então a rádio muitas vezes é a janela, né? A janela através não do olhar, mas do ouvido, né? De você poder se abrir para o mundo, né? Entender o mundo, saber um pouco desse mundo, né? Eu acho que
a rádio, digamos assim, ela nunca vai desaparecer porque ela tem um papel muito importante, e eu diria que hoje a tecnologia permite algo que antes era muito mais raro, que era a gravação, né, com qualidade. Então, a gente está vendo os podcasts, né, que são um fenômeno meio que começam, que explodem aí com a pandemia, né, nos últimos 2, 3 anos, que é exatamente você poder ouvir um programa na tua rádio, né, na hora que você quiser, né, depois, né, você não precisa estar ouvindo ao vivo, né, você pode escolher ou nos ouvir mais tarde, porque aquilo foi gravado e está disponibilizado na internet. Então eu acho que isso também acrescentou, deu mais força ainda para a rádio, porque permite que a rádio seja aproveitada de maneiras que não eram. Em algum momento o senhor teve a oportunidade de fazer algum trabalho para a BBC ou com a BBC? Não, eu nunca trabalhei para a BBC ou com a BBC. Eu já ajudei a BBC, já dei entrevistas para a BBC, algumas, já ajudei pessoas da BBC, mas eu não tenho nenhum trabalho profissional assim, até porque eu era funcionário da Globo, né? Então eu não podia ir na Globo, ainda mais como correspondente, você trabalha muito, então eu não tinha tempo para ter um projeto à parte, né? E eu tinha até um contrato de exclusividade também. Você acha que por você falar vários idiomas, isso de alguma maneira te ajudou nesse tempo todo na Globo? Sem dúvida. Eu acho que falar vários idiomas faz um diferencial em qualquer carreira. Mas eu acho que em jornalismo isso é flagrante, né? Na medida que isso te permite viajar, se comunicar, ler, né? Se informar, né? Em outros idiomas. E você realmente vira um repórter muito melhor, né? Por falar idiomas, né? Eu entro na TV Manchete ainda e com certeza uma das razões da minha contratação foi o fato de eu falar vários idiomas. Então, sem dúvida, falar vários idiomas é você respeitar outras culturas, se interessar por outras culturas, ser curioso, né? E essa curiosidade faz parte um pouco, é quase que uma exigência, né, da profissão de jornalismo. Eu acho que é muito difícil ser jornalista e não ser uma pessoa curiosa, né? E eu acho que você querer saber mais, né, e de coisas diferentes, eu acho que só melhora as qualidades que você tem nessa profissão. Então, sem dúvida, para os chefes, para o meu trabalho, para a minha carreira, o que fez mais diferença foram os idiomas que eu falei, e claro, o fato de eu ser uma pessoa que leio muito, né? Então eu sempre me informei muito bem, eu tenho uma cultura geral muito grande, assim, eu gosto muito de literatura, eu leio de tudo, assim, realmente eu me interesso muito pelas genialidades, né, que o ser humano, né, que as mulheres e que os homens escreveram ao longo dos séculos, né, as maneiras de você poder aprender, como você pode aprender com os outros, né? Isso é uma coisa que, sem dúvida, eu acho que eu passei no meu trabalho. Mas, por exemplo, na época não se tinha a internet, né, que você pode fazer um curso de uma língua online. Como que o senhor fazia para conciliar o trabalho e o aprendizado das línguas? Olha, eu aprendi inglês, francês, italiano e espanhol muito jovem, porque o meu pai foi exilado político, ele saiu em 64, depois do golpe militar, e só voltou na anistia, em 80. Então, durante 16 anos, ele esteve fora do Brasil, e depois até ele continuou dando aulas fora, assim, mas ele já podia voltar ao Brasil, e a minha mãe se separou dele, e eu fiquei com minhas irmãs vivendo com a minha mãe, mas ela mandava eu e minhas irmãs para vê-lo onde ele estivesse pelo mundo. Então eu comecei a viajar muito cedo, e muito cedo também eu comecei a viajar sozinho. Com 14 anos eu comecei a viajar sozinho pela Europa. E isso me ajudou a aprender idiomas. Eu estudei em escola pública. A escola pública, na época, você tinha aulas de francês e de inglês, não eram boas aulas, era uma aula assim normalzinha, mas o fato de eu poder viajar, obviamente, me incentivou muito a aprender mais rápido, né? Porque eu tinha necessidade de aprender, né? Minha mãe falava inglês, tinha muitos livros em inglês em casa, então isso também me ajudou. E eu só fui aprender alemão e russo já adulto, e aí fazendo cursos, né? Aquele curso no caso de alemão, e no caso de russo eu tinha aulas particulares. Eu nunca aprendi alemão e russo bem, do jeito que eu falo os outros idiomas. São idiomas bem mais difíceis, gramaticalmente, no caso do alemão, no caso do russo até um outro alfabeto, né? Cirílico, não é o nosso alfabeto. Então tem particularidades assim que são línguas bem mais complicadas de aprender do que línguas latinas, como francês, ou italiano, ou espanhol, ou mesmo inglês, que não é uma língua latina, mas é uma língua que tem uma gramática relativamente fácil. Então, esses idiomas, tanto o alemão quanto o russo, são idiomas que, se você não continua estudando e praticando e lendo, você vai perdendo. Então, eu, por exemplo, o alemão e o russo hoje são línguas que eu falo mal, assim, que eu consigo usar para viajar, mas eu não poderia mais entrevistar ninguém nesses idiomas, porque eu já não me sentiria bem, assim, eu já não lembro mais, entendeu? Já os idiomas que eu aprendi jovem, garoto, criança,
adolescente, são idiomas que eu nunca esqueci. Bom, e são idiomas que eu continuo a praticar. Eu leio diariamente em inglês, em francês, em espanhol, enfim. Então, eu recomendaria para quem é jovem, para quem é pai e tem filhos, né, podendo ensinar um idioma para quando a pessoa é criança ainda ou adolescente, é bem melhor, porque a fixação, né, é muito maior do que quando você já é adulto. Bom, em nome da Rádio Teletema e demais rádios e programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer a gentileza do nosso colega de trabalho, jornalista Marcos Uchoa, por ter nos atendido aqui no nosso programa. Dizer que foi uma honra ter a oportunidade de conversar com o Marcos mais uma vez. Eu tive essa oportunidade antes em uma outra emissora e agora poder repetir. Marcos, muito obrigado. Suas considerações finais, por gentileza. Obrigado pelo convite, Felipe, e todos os ouvintes aí da rádio. Essa questão da inclusão, eu acho que é um tema realmente muito importante para a gente. Uma das reportagens que eu já fiz que mais me emocionou na vida foi uma reportagem de um jogador de futebol da Paralimpíada, do time do Brasil, que ele era cego, né? O Maurício Dumbo, ele nasceu em Angola, ele veio com 30 crianças mais ou menos para aprender braille no Brasil e ficou no Brasil. E assim, por uma questão de pobreza e de tudo, ele nunca mais tinha voltado a Angola, e eu voltei com ele, uma reportagem para o Esporte Espetacular, para a cidade dele. Ele não via a mãe dele desde criança. Bom, e obviamente a gente está falando do verbo ver, né? Na maneira coloquial que nós usamos, né? Porque ele era cego, claro, ele é cego. Mas ele não estava com a mãe dele desde criança, quando ele veio pro Brasil. E nós voltamos a Angola com ele, teve esse reencontro com a mãe. Foi uma das cenas mais emocionantes que eu já presenciei, foi uma coisa linda, assim, linda. E foi um privilégio, assim, poder estar num momento como esse, assim, e ver tudo que ele conquistou. Ele mora em Curitiba, é advogado, sabe? É uma pessoa especial e que mostra realmente. E se você tiver chance de ver pela internet, né, o que é alguém cego jogando futebol e ver a qualidade, você não imagina como é incrível como se pode jogar bem futebol sendo cego. É fascinante e é impressionante realmente. Então, voltando aí, eu acho assim, essa coisa da inclusão é algo que é muito importante a gente debater, trabalhar, conversar com os vizinhos e nos aproximar desse tema, porque é algo muito importante para todos nós, tá? Um grande abraço a todos. Querido Maurício, aliás, um grande amigo nosso. Conversamos com o jornalista Marcos Uchoa, aqui na Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.